Vamos trabalhar aqui. O tempo é curto e o assunto é muito. Eu estava comentando agora com a doutora Marinês, é tanta coisa que a gente encontra dentro da Amores Letícia, e hoje o dia todo é para nós uma ocasião de aproximação, de reaproximação, de reler, de repetir, de mostrar como é grande esse caminho aberto pelo Papa Francisco através da exortação apostólica Amores Letícia. Eu vi que muita gente chegou depois que a gente fez a abertura aqui do nosso simpósio. Sejam todos muito bem-vindos, e também aqueles que nos acompanham através do portal A12, que está transmitindo ao vivo esse nosso encontro. Então falo especialmente aqui aos que estão presentes, os nossos bispos, padres, diáconos, leigos e leigas empenhados nesta missão que nos é dada pela Igreja e pelo Papa Francisco, entrando agora no tema deste simpósio, desta peregrinação e deste ano pastoral da vida familiar no Brasil, que é a família como luz para a vida em sociedade. Família e sociedade. Nós já tivemos essa grande reflexão já desde os anos passados, como devemos ser igreja em saída, não só curtir aqui as nossas próprias alegrias de estarmos juntos, mas olhar para a sociedade e ver que existe um campo imenso de Deus para ser semeado, e a família é dela que emana essa luz muito oportuna para a sociedade. A palavra luz nos remete ao Sermão da Montanha. Jesus, depois de proclamar as bem-aventuranças, ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Aliás, são três pequenas comparações que Jesus faz nesse texto de São Mateus, capítulo 5, de 13 a 16, dizendo que nós devemos ser sal da terra, sal para combater a corrupção. O sal não deixa que se estrague o alimento. Ser sal da terra significa atuar para mudar essa condição de corrupção que o pecado nos colocou. Eu tenho até medo de falar dessa palavra corrupção agora, porque daí, olha, por onde que a gente entraria para falar da nossa realidade. Mas ele pede que nesta mesma realidade nós sejamos luz, luz para iluminar a escuridão do mundo. E fala ainda que devemos ser uma cidade, essa é a terceira comparação, uma cidade colocada sobre o monte, uma cidade iluminada, para darmos testemunho diante do mundo. O tema desse nosso simpósio, então, alinhado também com o próximo congresso, 15º Congresso da Pastoral Familiar Nacional, que será em Cuiabá, traz também esse mesmo tema, para que a gente possa ir caminhando, iluminando primeiro a nossa própria vida eclesial, para com ela iluminar o mundo. Mas já vamos olhar mais longe um pouquinho. Nós vamos encontrar o Papa Francisco nos convidando para o Encontro Mundial das Famílias, que tem como tema a família, com o Evangelho da família para a alegria do mundo. Vejam que é o mesmo tema. No lugar de luz, nós temos alegria. No lugar de sociedade, temos o mundo. É a mesma coisa. Sair para o mundo com a alegria do Evangelho, com a luz da família, para transformar o mundo. Então, para nós é esse tempo especial, esse convite para sermos sal da terra e luz do mundo.
Essa mesma palavra do Sermão da Montanha nos coloca diante de uma palavra dos bispos do Brasil que eu gostaria de fazer referência. Nós temos um documento especial da CNBB que fala sobre leigos e leigas e o seu papel no mundo, e o subtítulo é exatamente Leigos e Leigas, Sal da Terra e Luz do Mundo. Vamos nos colocar então também dentro dessa perspectiva, aberta pela CNBB com esse documento, e também um outro que foi aprovado agora, neste mês, aqui na Assembleia dos Bispos, na CNBB, que fala sobre a iniciação à vida cristã. Deve sair agora como documento número 107, e eu tenho consciência aqui que eu estou falando para coordenações, para pessoas que estão à frente da pastoral familiar no Brasil inteiro. Olha, nós temos que ter em mãos esses documentos, não só Amores Letícia. A professora e doutora Marinês já nos deu um amplo aspecto da Amores Letícia, mas vamos juntar isso com a reflexão que estamos fazendo no Brasil, que pede exatamente que leigos e leigas assumam a sua tarefa de ser luz, e pede também que nós façamos um grande trabalho de iniciação à vida cristã, onde a pastoral familiar tem que pegar isso como um assunto seu. Eu às vezes tenho medo que a gente tenha uma certa reserva de mercado com o tema da família. Família é conosco. Agora saiu da família, não interessa mais. Catequese é para catequistas, né? Leigos e leigas, deixa para o como é que é? CNC, Comissão Nacional dos Leigos, né? Não, tudo isso está integrado. É uma proposta de igreja, dizia a doutora Marinês, que o Papa Francisco sintetiza de modo especial, e a igreja no Brasil vem nos convidando a entrar dentro desse tema. Então, Papa Francisco nos empurrando de um lado, a igreja no Brasil tocando a gente mais para frente, para que a alegria do amor, a Amores Letícia, ilumine o mundo através da nossa ação laical, que vai colocar leigos e leigas, cristãos iniciados no caminho do discipulado e da missão. O tema da luz é tão atual. Aliás, não é só atual, ele perpassa toda a Escritura. A luz em contraposição às trevas. O Salmo 104 diz que a luz é a veste de Deus. E quando o povo de Deus saiu da escravidão do Egito, lembra? Era uma luz, uma coluna de luz que os guiava para atravessar o Mar Vermelho e para depois continuar o caminho até a terra prometida. Deus é luz. Jesus se apresentou assim: eu sou a luz do mundo. É essa luz que nós temos que buscar. São Paulo, eu estou pulando os trechos aqui porque tudo isso forma uma cadeia. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós somos filhos da luz e devemos produzir obras de luz. Essa é a nossa tarefa, porque chegando lá no fim da Sagrada Escritura, no Apocalipse, nós vamos ver que o mundo salvo, o reino de Deus acontecido, a eternidade que nós esperamos, Deus será a luz de todos. Não vai precisar de lâmpada, diz o Apocalipse, porque Deus irá iluminar a todos. Essa reflexão sobre a luz me leva a pensar que quando a gente fala em igreja e sociedade, família, luz para a sociedade, não podemos só ficar fazendo estatísticas e dizer que a sociologia pode mudar se a gente der valor à família. Nós precisamos botar Deus dentro da sociedade, não só números e estatísticas. É isso que está faltando para iluminar a sociedade, Deus. Devemos dizer isso de boca cheia, porque nós temos essa proposta e esse caminho que pode iluminar
a sociedade, o mundo e a vida, e está faltando Deus no mundo. Ele é a luz que nós devemos levar para dentro da noite do mundo. Falando da noite, eu me lembro do Papa Francisco, no nosso primeiro encontro com ele aqui no Brasil, quando ele veio para a Jornada Mundial da Juventude. Nós tivemos um encontro reservado dos bispos do Brasil com o Papa Francisco. E ele abriu essa conversa falando daquela passagem dos discípulos de Emaús, e como eles saíram daquela escuridão, da decepção com a morte de Jesus na cruz. Estavam perdidos naquela escuridão, e alguém os acompanhou e foi iluminando a vida deles durante o caminho, citando as Escrituras, mostrando que assim devia ser a vontade de Deus, tirando a eles dessa escuridão para sentar-se à mesa da Eucaristia depois da passagem de Emaús. E o Papa dizia assim para nós: se nós não tivermos condição de entrar na noite dos homens, e sem nos deixar contaminar pela noite, caminharmos, essa expressão é muito querida para o Papa Francisco, acompanharmos essas pessoas para a luz de Cristo, se nós não tivermos condição de fazer isso, não vamos cumprir a nossa missão. Ele falava aos bispos, se os bispos não estiverem preparados, não estiverem preparando os seus sacerdotes, se os leigos não se prepararem para entrar na noite dos homens e caminhar, acompanhar a cada um deles para a luz, nós não teremos condição de realizar a nossa missão. Então, entrar na noite significa o quê? A noite nós a experimentamos de muitas maneiras. Ela está presente nas nossas famílias, no meio em que nós vivemos, no país que nós estamos vivendo. Vejam o que acontece quando uma luz brilha e põe a claro as mãos e as intenções das pessoas que dirigem o país. Meu Deus, a gente morre de indignação e de vergonha, esse momento que nós estamos passando, e devemos entender que isso é ainda muito melhor do que a inconsciência que a gente tinha antes. Quando tudo isso acontecia, a gente não tinha noção. A luz deve chegar a todos os recantos da sociedade. Esse cuidado que o Papa Francisco nos pede para que nós tenhamos com aqueles que caminham na escuridão, nos fala que nós precisamos formar os nossos leigos, formar os nossos padres e os próprios bispos para que possam assumir esse caminho. O constante acompanhamento sistemático de cada família, de modo particular, essa é a grande novidade da Amoris Laetitia, como nós vimos nessa bela exposição da doutora Marinês. A abertura das torneiras da misericórdia, essa foi a grande novidade pastoral da Amoris Laetitia, que tanto bem fez para a nossa pastoral familiar e também para muitas famílias que antes se sentiam excluídas do amor maternal da igreja. Caminho feito pelo Papa Francisco, no caminho da sinodalidade, para nos envolver a todos nessa grande reflexão, faz com que a família seja esta cidade sobre o monte, que não pode ficar escondida. Nós não podemos ficar fechados nos nossos pequenos grupos de pastoral, mas sair, igreja em saída, buscar, como o bom pastor faz, a ovelha perdida. Temos em mãos a Amoris Laetitia. Eu pergunto para esse ambiente seleto, nós estamos, de fato, lendo e relendo
essa exortação do Papa Francisco. Eu digo isso porque muitas vezes a gente toma conhecimento do conteúdo, às vezes de forma superficial, ouve uma palestra rápida que nem esta aqui, lê um artigo na revista que saiu e se contenta com isso. Tomar nas mãos o documento, ler com calma, pede o Papa, para responder a pergunta. Já faz 1 ano que essa exortação veio a público. O que nós já fizemos? Essa é a grande pergunta. O que nós já conseguimos fazer para colocar em prática esta nova visão sintetizada pelo Papa Francisco na Amoris Laetitia? Que passos nós já demos? Olha que eu andei pelas dioceses aí durante este ano, quase tenho que pedir perdão para a minha diocese de Osasco pelas tantas vezes que eu fiquei ausente com o clero desta ou daquela diocese. Assim também fez o Padre Jorge, a equipe de formação da nossa pastoral familiar, e muitos teólogos e padres que trabalharam esse tema com as dioceses. Mas eu chego ainda hoje em muitas dioceses e vejo que não saiu da gaveta esse documento. Eu digo isso com realismo, com tristeza, mas também sabendo que a consciência caminha devagar. Só que nós temos que andar mais rápido, porque isso diz respeito à própria vida da sociedade. A Amoris Laetitia é um documento ousado, diz a doutora Marinês, que é aceito por alguns, criticado por outros, talvez o documento mais criticado recente da igreja, e criticado não de fora da igreja, por aqueles que querem acabar com a igreja, criticado dentro da própria igreja, por grupos que não entendem a proposta da misericórdia. Vamos dizer com clareza, gente, dentro da nossa igreja ainda, muitos grupos assim, eu comparo com os fariseus do tempo de Jesus. Não foram os de fora que crucificaram Jesus, não. Foram de dentro. Aqueles grupos que não aceitaram a sua proposta de misericórdia, a luz que ele trazia nas mãos, sendo ele a luz do mundo. Tá? Então também isso nós encontramos hoje, quando tomamos das mãos Amoris Laetitia. É um documento ousado, entra em muitas questões difíceis, polêmicas. Eu conto para vocês que os bispos, os próprios bispos entre nós, quando tivemos a oportunidade de refletir sobre o documento, quantas vezes nós ficamos nesse impasse, e foi nos encomendado para nós, da Comissão da Vida e Família, junto com a Comissão de Doutrina da CNBB, um estudo para ser apresentado aos bispos, para mostrar um caminho de como nós podemos tomar nas mãos essas questões mais difíceis do documento. E os bispos receberam esse documento agora, no mês de maio, na Assembleia, foi refletido. Nós estamos ainda trabalhando essa questão, que volta agora para os bispos depois dessa reflexão, porque tudo isso para nós é muito recente, é bonito e difícil. Papa Francisco nos coloca diante de uma tarefa que é complicada, que é acolher, que é acompanhar, que é discernir, e através desse discernimento integrar na família de Deus todo esse mundo de sombras e luzes, de fragilidades e grandezas. Nós somos os responsáveis por isso. Vocês nas coordenações, na pastoral familiar, na vida das suas comunidades diocesanas e comunidades locais, olhar com amor essa luz intensa que o documento nos traz. Agora, o Papa Francisco mesmo nos pede, que nós não tenhamos a pretensão de abranger tudo de momento. É um processo gradual, que não pode esperar
mas não pode também ser atropelado. Eu não aconselho, diz o Papa, uma leitura atropelada, apressada desse documento. Poderá ser de maior proveito, tanto para as famílias como os agentes de pastoral, aprofundar pacientemente, parte por parte, esse documento tão rico. E entender o que é a lógica da misericórdia. Entender e assumir essa lógica. Senão a gente vai talvez resumir toda essa questão de 2 sínodos e mais uma exortação pastoral na questão de se pode comungar ou não gente de segunda união. É uma questão importante, sim, mas não é a única e nem a mais central dentro de toda essa reflexão. Vamos partir de um ponto que para Papa Francisco é fundamental. A família não é um problema, não é crise, não é escuridão, mas ela é luz, ela é dom, ela é um precioso dom de Deus. Tá, parece óbvio, nós todos somos defensores da família e dizemos que ela é realmente um presente de Deus. Só que muitas vezes nós imaginamos um presente de Deus desencarnado, um ideal tão alto, tão elevado, que não podemos com ele chegar até as famílias reais. Papa Francisco nos diz que é um dom a família, mas não é um modelo idealizado, desencarnado. É a família que está aí, com as suas crises, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades. Essa é que é um dom de Deus. Não é dom de Deus aquela família perfeita, que não existe, mas é essa que nós temos, é essa que nós encontramos, é essa que está lá mais caída do mundo. Ela é dom de Deus, e por isso nós devemos nos aproximar com respeito, não podemos fugir dessa condição. É exatamente essa opção pastoral do Papa Francisco que nos causa um certo constrangimento. Entender que é um dom também a fragilidade. Nas últimas décadas, o discurso da igreja sobre a família tem sido frequente, insistente, preocupado, mas Francisco ajusta essa nossa linguagem. Nós teimamos em fazer um discurso tão perfeito que a família se torna um dom inatingível. Nós, com isso, também excluímos aqueles que não cabem dentro desse conceito de família perfeita. Fica até feio falar mal, mas não tem certos movimentos que já tem no seu estatuto que não pode entrar gente que seja família incompleta, de família que não seja casadinha, bonitinha? Eu não vou entrar nessa discussão porque é estatuto, mas será que essas mesmas pessoas não têm obrigação de se voltar exatamente para aquelas que não são e trabalhar com elas todos juntos, assumindo essa nova visão do Papa Francisco? Eu sei de movimento que já está aí, mexendo nos seus estatutos por causa dessa consciência maior. Não podemos nos excluir e excluir aqueles que não são dos nossos. Papa Francisco diz que é essa família real e concreta o lugar da manifestação de Deus. A sua afirmação é categórica. Amoris Laetitia 315. A presença do Senhor habita na família real, concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas e alegrias e propósitos diários. Em Amoris Laetitia, então, fica muito claro esse realismo do Papa Francisco, um realismo positivo, porque ele tem um fundamento teológico. Todos somos filhos de Deus, todos. Ele está impregnado de uma visão de que Deus está aí se revelando, levando-nos àquilo que ele chama de uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível o aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. Não é botar o Evangelho lá dentro da família e dizer, vivam isso aqui. Mas
é um convite para caminhar gradualmente. Nós muitas vezes gastamos energia demais criticando o mundo, criticando as estruturas, criticando as leis que estão aí sendo aprovadas. É triste isso, com certeza, né? Temos que fazer nossos movimentos contra tal lei, contra aborto, contra isso, contra aquilo. Temos que nos manifestar assim, mas não podemos gastar toda a nossa energia aí. Temos que mostrar o lado bom, o lado bonito, o convite a uma conversão cada vez maior. Eu acho que esse realismo do Papa Francisco nos leva a entender uma outra expressão muito querida dele e que vem da Conferência de Aparecida, que é a conversão pastoral. Nós precisamos dar um passo importante e ninguém melhor do que o Papa Francisco. Ele foi o redator do documento de Aparecida e depois, se tornando Papa, levou para o mundo inteiro esses conceitos trabalhados aqui no Santuário de Aparecida com os bispos da América Latina, entre eles essa bendita conversão pastoral. Os bispos daqui que foram para o sínodo, quando se manifestavam e falavam em conversão pastoral, os bispos do resto do mundo não entendiam a conversa. O que é isso, conversão pastoral? E quem sabe nós mesmos não entendemos ainda. Amoris Laetitia é uma aplicação prática dessa conversão pastoral, que está lá no Evangelii Gaudium com palavras muito duras, e diz assim: eu espero que todas as comunidades se esforcem para atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Evangelii Gaudium, número 25, 26, 27, ele vai falar disso. Eu sonho com uma igreja, com uma opção missionária, capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do que à autopreservação. Olha a conversão pastoral onde ela chega. Nossos grupos muitas vezes não são grupos de autopreservação. Nós cuidamos da nossa estética, da nossa aparência, da nossa beleza, ficamos na penteadeira cuidando do nosso movimento, da nossa pastoralzinha, enquanto o mundo está lá fora precisando de missionários. Gente, essa é a conversão pastoral que pede o Papa Francisco. Só que ele, na Amoris Laetitia, ele dá um passo a mais do que a Evangelii Gaudium. Ele diz: essa conversão pastoral tem que acontecer através da família. Em certo sentido, pode-se dizer que o Papa está apontando que a ação missionária vislumbrada na Evangelii Gaudium não poderá se realizar à margem da realidade familiar. Por isso, a igreja e até as estruturas paroquiais precisam realizar uma espécie de conversão para a família, que ainda não aconteceu. É preciso superar um tipo de pastoral, a gente fala assim, superar um paradigma da igreja que espera e se tornar a igreja que sai à procura. Para ser luz para a sociedade é preciso dar esse passo. Não vamos pensar que esses nossos grupinhos de pastoral familiar, fechados em si mesmos, dão conta desse grande objetivo que o Papa Francisco nos coloca. É preciso superar esse paradigma. Eu não digo para acabar com a pastoral familiar, não é isso. E muito menos para transformar a igreja inteira em pastoral familiar, botar todo mundo de camisetinha azul, né? Agora a igreja inteira é pastoral familiar, não é isso. Trata-se de buscar uma coisa que nem sempre é fácil, que é a pastoral de conjunto. E o Papa Francisco vai insistir muito que a paróquia é importante, mais do que o movimento. Mais do que cada uma das pastorais, a paróquia é o centro onde se juntam os movimentos,
as pastorais, a família, jovem, criança, velho, tá? Se juntam na paróquia e é ela que deve gestar uma pastoral de conjunto que dê conta de abranger a toda a realidade familiar implicada aí. Eu tenho medo que muitas vezes, eu já disse isso, o tema família, essa é nossa bandeira. Se outro estiver falando de família, a gente até bate neles, porque isso é nosso. Não, é de todos. E todos têm que estar envolvidos. Também as pastorais, os movimentos. E a principal contribuição da paróquia é juntar tudo isso. A principal contribuição para a pastoral familiar, diz o Papa, é oferecida pela paróquia, que é uma família de famílias, onde se harmonizam as contribuições das pequenas comunidades, dos movimentos, das associações eclesiais. O Papa tem essa visão. E a parte de uma pastoral especificamente voltada para a família, a formação mais adequada dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos, dos catequistas, dos agentes de pastoral para a família. Em outras palavras, a Amoris Laetitia nos convida a sair do comodismo, a nos colocar a caminho em busca das famílias, deixando de esperá-las comodamente para que elas venham buscar. Não é assim que é? Lá na secretaria pastoral da paróquia tem uma secretária ali para esperar as famílias que vêm trazer os seus filhos para batizar, né? Eu vim batizar meu filho. Que bom que a senhora veio, né? Ninguém foi atrás para ver que tem 100 outras famílias que não vieram para batizar os seus filhos. É preciso superar esse paradigma de uma igreja que espera para uma igreja que se põe à procura. Faz parte do nosso imaginário essa igreja assim, de muitos séculos, gente. Não é só da nossa geração. Então esse tapa que o Papa Francisco está dando agora na gente, vem acordar uma noite de séculos aí. Não é mais a igreja não deve apenas esperar, deve ir atrás, como bom pastor. Só que na parábola das 100 ovelhas, o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Hoje é o contrário, nós temos uma dentro da igreja para cada 100 que estão lá fora, para cada 99 que estão lá fora. Então inverteu a parábola do bom pastor. Por isso, isso nos leva a ser uma igreja que sai à procura, que se acidenta, que se fere, que se suja, mas é melhor que ela seja assim pelos caminhos da vida do que ficar dentro da igreja limpinha e doente. Como se percebe, as palavras do Papa Francisco procuram impregnar todas as pastorais e elas precisam aprender essa dinâmica predominantemente familiar e fazê-lo com a conjunção e a interpenetração de todos os movimentos, onde a pastoral familiar vai estar junto como conjunto com todas as pastorais. Nesse sentido, precisamos nos perguntar: como na paróquia encontrar esse espaço da pastoral de conjunto? Não basta dizer, nós estamos dizendo isso faz tempo. O Papa Francisco é bom, ele diz assim que nós somos bons de diagnóstico, mas na hora de fazer somos um pouco, encontrar caminhos, isso é que é preciso, né? Por exemplo, como é que a pastoral presbiteral pode preparar os padres, os seminaristas, para exercer essa missão? Como é que a pastoral da juventude pode ser envolvida no trabalho com a preparação para o matrimônio? Como é que a catequese, e agora iluminada ainda pelo documento da iniciação à vida cristã, que envolve a todos, desde a formação dos casais para o matrimônio, que é da nossa pasta. Por exemplo, como as bodas, ou num momento difícil como o luto, uma perda de alguém querido. Nossas missas de 7º dia, muitas vezes são uma coisa tão morta, tão apagada, que a família que nunca foi na igreja chega lá, não é bem acolhida, não sabe o que está acontecendo, às vezes está a intenção do seu falecido no meio de outras tantas,
e eles saem de lá como se nada tivesse acontecido, nem lembraram do meu falecido. Que oportunidades a gente perde, gente, de envolver também a liturgia, a catequese, a formação, por exemplo, a pastoral do ecumenismo. Por que ela não é convocada para lidar com os casos tão comuns hoje de casamentos mistos, de casamentos com disparidade de culto no casal? Será que isso vai dar certo? Não precisava a pastoral do ecumenismo estar atuando junto para essa grande convivência que nós temos que ter hoje com outras visões religiosas? Que mais? Pastoral carcerária, por exemplo, como ela tem tanto a fazer com as famílias dos presidiários, as pastorais sociais em geral, né? E a pastoral da educação, a pastoral da comunicação, cada uma delas pode compor esse grande quadro pedido pelo Papa Francisco. Vocês veem que a Amoris Laetitia nos tira do comodismo, só que nós ainda sentimos uma certa indiferença com relação a toda essa força que a Amoris Laetitia nos traz. Então, é preciso que a gente estude mais, que a gente conheça mais, que a gente entre por dentro dessas palavrinhas chaves que a doutora Marinês falou, que estão lá no capítulo 8º, que são 3 palavras que nós não podemos esquecer. Aliás, são 3, mas são 4. Os bispos, agora na Assembleia, pediram para incluir mais uma. O Papa fala em acompanhar pessoalmente as famílias, discernir e integrar. Os bispos colocaram na frente a palavra acolher. Aliás, o próprio Papa Francisco acrescentou essa palavra quando ele fala aos bispos da Argentina: acolher, acompanhar, integrar, discernir e integrar. O que é esse acolher? Não é simplesmente ficar na porta da igreja com um sorriso, é ir em busca. É ir em busca. Acolher significa sair e ir atrás com o perfil do bom pastor. Não se trata de apresentar para essas pessoas uma receita pronta, venha fazer parte do movimento, ou então venha na igreja já para participar da missa. Não, tem que ser conquistadas, tem que ser acompanhadas na sua realidade, acompanhar individualmente. Olha que tarefa imensa, acompanhar individualmente cada situação, entrar em cada lar, conhecer a sua mente, as suas fragilidades, os seus sentimentos, os seus dramas, a sua alegria. É um desafio muito grande para todos nós, agentes de pastoral, principalmente os pastores. Implica em uma conversão pastoral de fato, aumentar nossa capacidade de escuta, de aconselhamento, exige disponibilidade, de estar do lado na hora que as pessoas precisam e não na hora que nós estamos disponíveis. Trata-se de um verdadeiro desprendimento da própria vida, de uma entrega bastante radical. Sem uma pastoral familiar que abrace isso com os pastores, não é possível nem começar essa tarefa que o Papa nos pede: acolher, acompanhar, discernir. Falando para os bispos da Argentina, o Papa diz que essa é a palavra mais difícil: discernir. Porque o primeiro passo para discernir, para entender o que está acontecendo com uma família, se chama sofrer com eles. É a empatia que faz com que a gente se coloque na pessoa daqueles que estão muitas vezes com uma vida irregular, às vezes com situações difíceis, se colocar no lugar deles, sem moralismo, sem filtro, sem exclusão, sentar junto. E a partir daí, procurar, nos nossos princípios, na Sagrada Escritura, no exemplo de Jesus, no ensinamento da igreja, na doutrina da igreja, quais são os caminhos possíveis para levar essa situação para mais perto do Evangelho, iluminar essa situação concreta. Não é fácil. Mais fácil é seguir normas,
E o Papa insiste que nós não devemos, nessa questão do discernimento, criar novas leis. Fala-se muito em critérios para o discernimento, né? Mas ele diz, não façam leis novas. Aquelas que existem já são suficientes e são necessárias. Ele não deixa nenhuma lei de fora. Assume toda o corpo legal da igreja e o edifício moral da igreja. Porém, o discernimento tem que ser de caso a caso. Porque esta solução que serve para um não serve para outro. Esse é o trabalho que dá o discernimento. Em todo caso, discernir significa estudar cuidadosamente, caso a caso, com boa vontade de salvar as pessoas, fazer essa pessoa encontrar com Deus, solucionar os seus problemas de consciência. Implica em rezar junto, pedir as luzes do Espírito Santo, para que se veja qual é o melhor modo de descobrir a vontade divina e, no ritmo possível, a ética do possível, caminhar com essas pessoas. É fácil? Não. Mas é esse processo do discernimento. Para isso nós temos que nos preparar, estudar juntos, descobrir caminhos para a última palavrinha, que é integrar. Esse é o objetivo de todo acompanhamento, de todo discernimento. Inclusive, é importante a gente dizer isso sem medo, que integrar significa trazer para a vida sacramental. Sim, esse é o objetivo. Mas aqueles que estão separados, estão em segunda união, podem participar dos sacramentos? Espera, vamos ver, de caso a caso. Pode ser que existam caminhos. E existe, gente, quem não tem acesso aos sacramentos por mera ignorância. É comum a gente encontrar pessoas que se separaram, por exemplo, que nem têm uma nova união, e se acham excluídas. E não sabem que podem participar do sacramento normalmente, desde que façam um caminho de conversão no sentido do Evangelho. Não é só pode ou não pode comungar. Tem tantos pode ou não pode que a gente deve conhecer bem. Não pode comungar, mas pode ser padrinho. Pode fazer uma leitura na igreja. Pode ser catequista. Pode dar aula de religião na escola. São questões que nós temos que olhar de caso a caso. Tem pessoas que têm uma vida lindíssima e vivem numa situação irregular. Podem ser conduzidas para uma vida regular? Podem. Depende. Caso a caso. Então não é assim, excluir de antemão, e também não é passar a mão na cabeça e dizer, pode. Como se de repente oferecer o sacramento resolvesse a questão. Isso é puro sacramentalismo, não leva a nada. O que precisa é buscar uma vida mais próxima do Evangelho. Mas que a gente, entre nós aqui, vamos combinar, não vamos ter medo do irregular. O irregular não contamina a nós que temos princípios a defender. Os princípios continuam válidos. O incompleto, o irregular, não contamina a igreja. E tem que ter espaço para todos dentro da sua condição. Por isso, a acolhida. Por isso a acolhida deve ser gradual e lúcida, clara, para que haja essa integração. Então não é simplesmente dar os sacramentos. Isso talvez não significa integrar. Integrar é introduzir cada um na comunidade dos discípulos missionários, num ambiente de amor, de consideração sincera pela singularidade de cada caso, de cada família, de cada pessoa, para que essa se sinta abraçada pela nossa família, igreja. Mesmo assim, tem casos limite, onde é possível introduzir a pessoa parcialmente aí dentro da igreja. Sempre cabe para fazer alguma coisa na igreja, há sempre espaço.
dentro dos nossos movimentos para fazer aquilo que elas podem fazer. Há sempre espaço para uma participação mais efetiva, por um encargo pastoral, uma atenção diferenciada à sua família, sem cair no sacramentalismo, que não soluciona os verdadeiros problemas. Eu vou resumir um pouco mais, que tem muita coisa, e a Amores Letícia nos sugere algumas medidas práticas. Esse é o grande valor da Amores Letícia. Nós estamos acostumados já de 30 anos com a Familiares Consórcio, que tem os princípios muito claros. Só que esses princípios ficaram no papel. Vem o Papa Francisco e diz: tá bom, tudo isso é muito válido, mas vamos descer para o chão, vamos botar em prática. E ele sugere muitas possibilidades, iniciativas para a gente colocar em prática. Eu quero que vocês leiam, a partir do capítulo 6, as pistas pastorais, como ela está cheia de possibilidades para a gente fazer. Eu chamo a atenção para duas coisas que nós não podemos deixar de fazer, tá? Primeiro, nós temos que criar nas nossas comunidades diocesanas ou paroquiais centros de apoio à família. Pelo menos 2 vezes a Amores Letícia fala desses centros de apoio especializados para reavivar a família. Amores Letícia menciona a possibilidade de se formar os agentes de pastoral para um serviço especializado à família. Formar agentes leigos de pastoral familiar. Como ajuda a gente ter no nosso meio pessoas como psicólogos, pedagogos, médicos de família, assistentes sociais, advogados dispostos a acolher as famílias em situações específicas. Um centro assim na diocese não é possível fazer com a nossa gente. Quantos profissionais nós temos aqui na área de família que podem multiplicar para outros agentes o conhecimento básico para atender as famílias, né? Será interessante incentivar, por exemplo, a participação dos nossos leigos nos cursos que estão sendo oferecidos. Olha, tem essa iniciativa da PUC Minas de formar à distância agentes de pastoral da família. Muitos já se inscreveram e quem sabe possam ser desenvolvidos outros cursos assim nas universidades, né? O Instituto João Paulo II tem tantos meios de aperfeiçoar coisas que estão aí à mão da gente, além das propostas do INAPAF. Em São Paulo, na nossa diocese, o diocese de Osasco, eu tenho mais de 30 agentes da pastoral familiar, devem estar por aqui, que estão fazendo um curso de direito matrimonial na Faculdade de Direito Canônico, especial, é um curso lato sensu, para poder depois formar na diocese os núcleos especializados de atenção à família nos seus diversos aspectos. Eu acho que esse é um ponto que a gente devia caprichar. Ah, mas na nossa terra não tem gente especializada, vai atrás. A gente chama palestrista para vir fazer vigília, lá de longe, paga caro, pague também para esses profissionais virem e multiplicar os seus conhecimentos na área de família para formar as pessoas nesses núcleos de pastoral familiar. Podemos estudar estratégias para a criação de centros interdisciplinares de formação e treinamento dos agentes de pastoral para que eles possam servir as pessoas nas situações mais diversas, seja na preparação para o matrimônio, seja nos primeiros anos de vida matrimonial, seja nas crises de cada dia, no cuidado com os filhos. Tem tantas coisas que atingem a família, né? Como é importante a gente ter gente especializada na formação daqueles que vão se casar. Nossos cursinhos de noivos, meu Deus do céu, não tem mais condição. Tem muitas experiências de acompanhamento pessoal, gente que está se especializando muito nisso, que bom, mas ainda é pouco dentro desse imenso Brasil. E os casamentos vão diminuindo, se a gente não cuidar, se a gente não facilitar, se a gente não abrir caminho com uma catequese simples, mas ao mesmo tempo cuidadosa, para preparar o caminho do casamento. Também é necessário oferecer para as famílias um suporte para a educação dos filhos, sobretudo no tocante à sexualidade, à afetividade,
oferecendo também aos adultos o auxílio necessário para uma vivência da sexualidade madura, conforme os desígnios de Deus, fecunda, não é? Que não limite a ação de Deus, enfim. E centros especiais para o apoio da família, não devem cuidar só das famílias feridas, mas também das famílias que vivem em harmonia. Também podem ser centros de uma espiritualidade sadia, familiar, podem ser responsáveis por produzir e distribuir os materiais que estão aí à disposição sobre a teologia matrimonial, para viver a caridade conjugal, para testemunhar. Então está aí a primeira grande proposta pastoral, os centros de apoio à família. E uma segunda proposta que eu puxo no meio de tantas outras, é a pastoral judicial. Nós estamos chamando assim, a atuação da pastoral familiar junto aos tribunais e junto àqueles que precisam da nulidade matrimonial. O Papa Francisco abriu, escancarou as portas através do moto próprio chamado Mitis Iudex Dominus Iesus, aquele moto próprio que simplificou os processos de nulidade matrimonial, que resolve a vida de tanta gente. Só que é preciso que a pastoral familiar pegue junto, antes de entrar no tribunal, primeiro visitando, conhecendo, descobrindo quem é que pode ser atingido por essa facilidade que a igreja oferece. Quem sabe fazendo um trabalho prévio de catequese, de catecumenato matrimonial. Quem sabe ajudando a curar feridas do passado, de ódios que ficaram de uma separação, de filhos que ficaram abandonados, de culpas de parte a parte que devem ser assumidas e transformadas, para depois chegar no tribunal. Não ir atrás de uma sentença positiva ou não, mas atrás de uma conversão de vida. É isso que faz a pastoral judicial. E depois acompanhar durante o processo também, que normalmente é demorado, às vezes é caro, e tem muitas pessoas que não fazem exatamente porque são pobres. A esses nós devemos olhar de modo especial. E a pastoral pode ajudá-los a encontrar caminhos para também custear um processo jurídico que normalmente já baixou bastante o preço com o moto próprio, mas ainda é caro para muita gente. A pastoral familiar tem um importante papel aí, acompanhando também depois da sentença feita, porque daí vem, nas mais das vezes, a celebração de um casamento, que deve ser feita com todo cuidado, com todo carinho, acompanhamento pessoal e integração na comunidade eucarística, depois de realizado o sacramento. Quer dizer, tem um trabalho bonito a ser feito aí pela pastoral familiar, além de outras tantos trabalhos que podem ser assumidos, que a Amoris Laetitia nos abre para que nós sejamos luz de fato na sociedade. Bom, o fundamental é a gente sair daqui, primeiro, com grande vontade de ler e reler, estudar e propor, testemunhar e fazer com que todas as pessoas conheçam esse caminho aberto pelo Papa Francisco. Não podemos perder de vista o horizonte dado por Francisco, que é a ótica da misericórdia. Se nós quisermos ser ministros de Cristo, a serviço do povo de Deus, o Papa diz assim: a comunidade missionária experimenta primeiro em si mesma que o Senhor tomou a iniciativa e precedeu a gente no amor, e por causa disso ela vai em frente e sabe tomar a iniciativa sem medo de ir ao encontro dos afastados, de chegar às encruzilhadas dos caminhos para convocar os excluídos. Vive um desejo inexaurível, diz o Papa, de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai. Então nós temos que ousar um pouco mais, como igreja, envolver-nos com a noite dos homens para levar a luz. Eu quero terminar com uma imagem que é a abertura desse documento novo que vai sair agora da CNBB, deve ter o número 107,
que é sobre a iniciação à vida cristã, o caminho para formar discípulos missionários. Na abertura, o texto faz uma leitura do Evangelho da Samaritana, que aliás, nem era uma mulher de segunda união, era de sétima união. Ela teve 7 maridos, diz Jesus, e aquele que era o marido dela não era marido, ou seja, completamente irregular. E assim mesmo Jesus a entende como capaz de se tornar uma catequista, que vai catequizar a cidade inteira, e a cidade inteira vem até Jesus e acolhe a sua proposta de uma água viva que jorra para a vida eterna. É assim que se abre esse documento da iniciação. Eu queria que vocês o tivessem junto com Amores Letícia, aquele livrinho amarelo. Esse da iniciação diz respeito a nós. Vai falar da formação dos noivos, vai falar da formação dos novos batizados, vai falar da formação das crianças que têm as suas famílias na catequese, vai falar da iniciação de adultos, vai falar de nós. Então eu queria que a gente tomasse nas mãos, assim que sair, e fosse objeto de leitura e de estudo de todos nós, para a gente ver que se por um lado o Papa Francisco nos empurra para ser luz na sociedade, também a Igreja do Brasil nos faz conhecer esse caminho que deve ser o nosso caminho daqui para frente, se a gente quiser ser luz na sociedade. Eu termino com uma palavra do Papa Francisco. Jesus não quer ser pastor de 99 ovelhas, mas de 100, de todas. Então o Papa Francisco diz assim: perante as mais diversas situações, para que por meio dela possa chegar à mente e ao coração de cada pessoa. Olha o acompanhamento pessoal, particular. A esposa de Cristo, esse nome nos é querido porque nós somos família, a igreja, a esposa de Cristo, assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém. A partir desta consciência, se tornará possível a todos os que creem, e também aos afastados, chegar ao bálsamo da misericórdia, como sinal do reino de Deus presente entre nós. Aí, o que eu acho que é mais importante, o que eu tenho visto a partir da nossa comissão, do nosso trabalho todo, para que nós, agentes, nos sintamos convocados a um trabalho muito animado, com grande clareza de objetivos, e juntos, sem divisão, movimento para um lado, pastoral para o outro, sem divisão, como igreja de Cristo, levando a luz de Cristo para o mundo, para a sociedade. Obrigado.